Olá, amigos da Fraternidade. Aqui estou para refletirmos um pouco sobre uma mensagem de Emmanuel, trazida no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 158, cujo título é Vontade Divina. E antes de iniciarmos o nosso estudo, a nossa reflexão, vou trazer para vocês uma canção para iniciarmos uma harmonização e em seguida a nossa prece. Naquela tarde azul, eu pude te sentir, Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou, uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui tão pequenino a te seguir. Sou fermento do Evangelho de Jesus. Naquela tarde azul, eu pude te sentir, Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou, uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui tão pequenino a te seguir. Toma minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Isso, estou aqui tão pequenino a te seguir. A minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. E sou fermento do Evangelho de Jesus. Então, que possamos todos nós, embalados por esta canção, que nos aproxime um pouco de Jesus, vamos voltar os nossos pensamentos, os nossos melhores desejos, tudo aquilo que em nós dormita, por vezes não enxergamos, e nos voltarmos a Cristo com todas essas nossas vontades, desejos, intenções, e rogar a Ele que nos fortaleça para conseguirmos, em nossa caminhada, alcançarmos os nossos objetivos mais nobres, nos elevarmos ao pensamento maior e enxergarmos Deus em tudo, em nós, no outro, ao nosso redor. Se conosco, Pai, abençoe-nos hoje e sempre. E assim, iniciamos essa conversa sobre este capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, cujo título é Vontade Divina, capítulo 158, que nos traz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é um trecho retirado
da Paula de Carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E Emmanuel nos explana sobre esta passagem da seguinte forma: expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Todavia, devemos apreendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. Não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la, não só pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovarmos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraia no íntimo, alentada pelo adubo do hábito e repetidas experiências no plano material. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias da estância física, nada entenderemos a luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. E assim, pautados por essa passagem de Emmanuel acerca do tema vontade divina, iniciamos esta conversa pensando sobre essa vontade divina especificamente, esta vontade de Deus. Qual seria exatamente essa boa e agradável vontade de Deus? Né? E nós sabemos que a vontade de Deus nada mais é do que a sabedoria perfeita do Pai Maior que nos rege os destinos. E aí Emmanuel nos traz a reflexão de que nos será possível claramente compreendermos essa vontade, mas ele traz o verbo no futuro. E aí nós entendemos que é algo a conquistar, né? Que nós ainda não temos esta capacidade de compreendermos perfeitamente a vontade de Deus, mas que nos será possível. E isso é acalentador. Mas a gente fica pensando como que nós poderemos vir a compreender, né? Verdadeiramente acerca dessa vontade de Deus, né? E Emmanuel vem nos trazendo assim alguns passos, né? Algumas etapas pelas quais passaremos nessa conquista desse entendimento, né? Todas elas muito importantes, claro, mas sempre com uma conjunção ali no início, nos trazendo um lembrete, um alerta, né? Então ele diz, não só pelos avisos religiosos, que nos ajudam a procurá-la. O que seriam esses avisos religiosos? Seria a nossa religiosidade através de uma crença, através de uma profecia de alguma crença ou não, mas acima de tudo, da nossa busca, né, por algo maior. Quando falamos em religiosidade, a gente distancia-se um pouco da materialidade, busca algo que está acima de nós, algo que está por nós, em nós, sobre nós. E aí a gente começa a pensar em Deus e começa então a pensar na sua vontade, né? E se pensarmos sobre essa questão da religiosidade, entendendo-a como uma busca pelo entendimento da lei de adoração que nos traz, né, a explicação de que o ato de adorar, né, essa adoração, ela consiste em elevar o pensamento a Deus, que a adoração ela aproxima a alma do homem de Deus. Então a gente vê que o caminho realmente está certo. Através dessa adoração a Deus, nós começamos, passo a passo, é claro, cada um no seu momento e no seu tempo evolutivo, nos aproximarmos um pouco mais de Deus e da sua vontade divina. E quem sabe não compreendê-la? Não necessariamente, ele diz não só. Então, significa que não é só isso. E ele diz novamente
nem pelos constrangimentos da terra, que nos impelem a compromissos determinados. Quais seriam esses constrangimentos da terra? Poderíamos dizer sobre os nossos sofrimentos? Também, mas ele nos diz sobre os compromissos determinados. E aí a gente pensa um pouco sobre a questão do trabalho, né? Porque o trabalho é algo que, para nós, é muito difícil, em qualquer instância que seja. Ele exige de nós, ele exige muito de nós, o esforço, a boa vontade, o entendimento, o aprimoramento, o crescimento. E aí a gente vê que, poxa, o trabalho pode sim trazer para nós uma melhor compreensão da vontade de Deus, já que Joana de Ângeles nos traz que a bênção do trabalho ao lado da oração, em seu livro Leis Morais da Vida, no capítulo 7, A Bênção do Trabalho, ela fala exatamente que esse trabalho ao lado da oração, e aí a gente volta no item anterior, né, sobre a religiosidade que pode nos ajudar neste processo, ela é o mais eficiente antídoto contra o mal, nos corrigindo as imperfeições e disciplinando a vontade. Então vejam bem, o trabalho, ele nos corrige as imperfeições e ele nos disciplina a vontade. E aí a gente chega num ponto importante que é a nossa vontade. Nós estamos aqui falando, tema central, sobre a vontade de Deus. Mas, paralelamente a ela, existe a nossa vontade e que muitas vezes nós entendemos que ela tenha que superar a vontade de Deus ou que Deus tenha que atender a nossa vontade. E será que este é o melhor caminho? Será que é assim que funciona? E será que é desta forma, nos mantendo nesta posição de determinantes do que tem que ser, nós cresceremos e alcançaremos efetivamente a compreensão da vontade de Deus? Acredito que não. Os Espíritos nos trazem exatamente esse esclarecimento sobre a importância de disciplinarmos. Porque na árdua tarefa, nesses compromissos, né, que nos são determinados pelos constrangimentos da terra, por exemplo, através do próprio trabalho, fulguram a luz e a chama da fé. Então, nós percebemos o quanto o trabalho, aquilo que nos impele, né, a sairmos da nossa posição de comodismo, de ociosidade, nos eleva, nos disciplina a vontade, nos aproxima de Deus e, consequentemente, de um melhor entendimento sobre a vontade do Pai. Seguindo ainda neste raciocínio sobre esses constrangimentos, esses compromissos determinados, é muito importante a gente também perceber que, pela lei do trabalho associada à lei do progresso, nós também temos a possibilidade de compreender que o trabalho, ele nos alça para o progresso, ele nos empurra, ele nos impulsiona para algo melhor. E aí vem mais um movimento que é o nosso aperfeiçoamento da nossa inteligência. Ora, então, se sabemos que é importante que a gente evolua não só em conhecimento, mas também em sentimento, em amor, nós não podemos desprezar a evolução do entendimento, da inteligência. E os Espíritos nos trazem que, através desses compromissos determinados, por mais árduos que sejam, que nos custem dor e sofrimento, eles nos impelem ao progresso, eles aperfeiçoam a nossa inteligência. Então, se nós podemos ter a oportunidade de aperfeiçoar a nossa inteligência, nós também teremos uma melhor condição a partir daí de não só pelo intelecto, mas também pelas vias do intelecto, junto ao amor, junto aos nossos sentimentos mais nobres, nos sentirmos caminhando para uma melhor compreensão desta vontade divina. Veja bem que ele disse lá no início da nossa lição que será possível para todos. E a gente fica pensando, será que comigo será possível? Será que eu conseguirei? É um caminho, mas nós estamos
desbravando estes caminhos que nos são colocados amorosamente pela espiritualidade, e através desses entendimentos, dessas lições, desses precursores, né, tão abençoados que nos trazem, por exemplo, como Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz e tantos outros. Então, na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como pode o progresso intelectual engendrar, né, colaborar com o progresso moral. E aí é muito interessante essa parte, porque ela diz que ele nos traz a possibilidade de compreendermos o bem e o mal. O homem pode, a partir daí, escolher entre o que ele entende entre o bem e o mal, sempre através do seu livre-arbítrio. Mas que o desenvolvimento desse livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a nossa responsabilidade dos atos. Vejam bem, a gente está fazendo uma caminhada não só de compreensão pura e simples, que seria uma fé sem raciocínio. Nós estamos aqui procurando entender a vontade de Deus através de um caminho lógico, com raciocínio e pautado com muito amor, né? Então, a gente percebe que a partir do momento em que nós evoluímos na nossa compreensão cognitiva, na nossa inteligência, nós também evoluímos no nosso aspecto moral, como os espíritos dizem. Não necessariamente, em todos os casos, uma questão anterior a essa diz que não necessariamente, né? Existem espíritos que reencarnam e evoluem intelectualmente muito, né? Mas infelizmente moralmente eles ainda não conseguem naquela encarnação. Mas que o movimento divino é para que nós consigamos nos melhorarmos intelectualmente e engendrarmos a nossa melhoria moral. Aí a gente pode pensar assim, bom, e aquelas pessoas que não têm nem condições de estudo, pessoas tão simples, que intelectualmente, culturalmente falando, são tão simples e são tão moralmente tão evoluídas, né? Pessoas iluminadas. Como temos tantos exemplos, né? Um deles, Chico, que pouco estudo tinha e tinha uma envergadura moral enorme. Exatamente isso que os espíritos dizem, né? Que de nada adianta o conhecimento, o intelecto, se nós não nos melhorarmos moralmente. Mas que esta compreensão maior de todas as coisas nos trazem uma melhor compreensão entre o bem e o mal. E a partir daí a gente começa a pensar sobre a responsabilidade dos nossos atos e é um movimento evolutivo espiritual automático de que a gente busque sim cada vez mais termos melhores acertos nas escolhas, nas atitudes, nos pensamentos, no nosso viver. E isso representa uma evolução moral, cada um no seu tempo. Emmanuel nos traz mais um ponto, através do qual nós podemos compreender a vontade de Deus, que seriam os preceitos morais, mas lembremos o texto original que estamos estudando. A partícula nem pelos preceitos sociais, que nos resguardam em disciplina, ou seja, só isso também não nos garante a completa compreensão da vontade de Deus, mas eles são importantes para esse movimento, né, de trazer à tona esta compreensão. E aí ele diz sobre as regras que nos aconselham. Qual seria a melhor regra que nos aconselha, amigos, para a gente poder melhorar, né, nos melhorarmos a cada dia mais, darmos passos mais acertados? A maior regra delas está contida na lei de justiça, de amor e de caridade, onde lá existe a justiça e os direitos naturais, à luz do entendimento das leis morais de Deus, né? E aí a gente entende a partir desta lei que precisamos respeitar o direito de nossos semelhantes, que precisamos buscar sermos seres mais pacíficos, onde possamos contribuir para evitar a perturbação entre as pessoas, a confusão em que nós nos vimos envolvidos, em que as sociedades humanas vivem, se veem envolvidas, né?
E a partir deste maior entendimento, à luz da lei de justiça, amor e caridade, nós nos aproximamos um pouco mais desta compreensão da vontade de Deus. Porque se somente a minha vontade impera, possivelmente, por vezes, ela avança no direito do outro, né? Existem frases que dizem, o importante é ser feliz. Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para sermos filhos felizes. Ele quer o nosso bem. Mas temos que compreender muitas vezes que a nossa felicidade, ela não pode trazer infelicidade para o outro. Temos que compreender que, por vezes, a felicidade do outro nos custa, possivelmente, abrirmos mão de uma felicidade nossa. Isso é a lei de amor e caridade, em que aí a gente começa a ampliar, né, essa compreensão maior, esse entendimento sobre a importância da vontade de Deus em nossas vidas. Seguindo nessa reflexão de Emmanuel, nós trazemos outra questão que ele diz: nem pela voz dos amigos que nos apoiam e nos reconfortam na caminhada. Como é bom nós termos, né, pessoas que nos reconfortam, que nos trazem um alento no momento da dificuldade, no momento da dor, né? E isto está contido dentro da nossa lei de sociedade, da nossa necessidade de vida social, de termos ao nosso redor pessoas que, para nós, possam ser construtores de alguém melhor, nos ajudarmos, nos auxiliarmos a sermos alguém melhor e nós automaticamente também fazermos isto pelo outro, né? E este é um grande exercício, porque por vezes, como eu disse anteriormente, o nosso egoísmo, o nosso orgulho impera e nós esquecemos que o outro também é filho de Deus e achamos que somente a gente está na fila da felicidade, né? Ou da preferência divina. E então, o quanto é importante não só esse contato humano, recebermos este afeto e oferecermos este afeto, mas que ele seja puro, que ele seja verdadeiro e que ele nos distancie cada vez mais do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de querermos o melhor só para nós, de querermos apenas ser confortados e não confortar, de sermos ajudados e não ajudar, né? E esse movimento nos aproxima cada vez mais também de Deus e do maior entendimento da sua vontade. Afinal de contas, nós estamos buscando isso no estudo de hoje. Como compreender melhor essa vontade de Deus? Em seguida, Emmanuel nos traz uma outra observação, que também será para nós possível compreender a vontade de Deus por várias situações. E outra que ele traz é os acicates, os aguilhões das nossas provas, que nos corrigem e nos reajustam os sentimentos. Lembrando que, amigos, sabemos que a maior parte dos nossos sofrimentos somos nós mesmos quem criamos, através da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, do nosso entendimento sobre o aqui estar. Mas a gente tem que compreender que quando existe alguma observação sobre as provas, né, os acicates dessas provas que nos corrigem melhor os sentimentos, a gente não está falando de tudo que a gente passa, que a maior parte, como está bem escrito, bem dito lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, somos nós mesmos quem criamos. Mas aquelas pelas quais, através do nosso planejamento, e muito bem combinado anteriormente, nós viemos passar por elas para o nosso burilamento espiritual, essas dores, essas dificuldades, elas nos aprimoram, elas nos trazem para nós a cada dia uma melhor compreensão sobre a nossa existência. Como não dizer que isso não nos aproxima de Deus? E como não dizer que quando nós passamos por esses desafios provacionais, nós não estamos de forma resignada, amorosa e humilde neste sentido e neste movimento que deve ser, o qual deve ser, nos aproximando dessa vontade de Deus, nos aproximando de uma melhor compreensão do porquê, por vezes,
contra a minha própria vontade, isso me chegou, né? Porque eu fui visitada por uma dor e por um sofrimento, né? Tendo sempre o cuidado de observarmos se isso realmente não foi algo que corre por conta própria, que nós mesmos quem resolvemos criar e trazer para as nossas vidas, sofrimentos paralelos, né? Mas aquele que realmente é inevitável, uma doença, uma perda, né? Algo que nos assola o coração e a alma, como ver, como enxergar tudo isso? E como aproveitar dessas oportunidades para buscarmos a cada dia o melhor entendimento da vontade de Deus em nossas vidas, né? E aí a gente traz uma reflexão importante, né? Será que nós atingiremos inexoravelmente, inevitavelmente, esta maturidade intelectual e moral, né? A qual, né, nós sabemos estamos fadados, mas será mesmo que a gente vai conseguir? Por vezes a gente não acredita que isso vai acontecer. E se a gente entende que vamos adquirir, e se Emmanuel usa lá no início do texto o verbo no futuro nos será possível, nós entendemos que ainda alcançaremos, não alcançamos completamente, pois somos seres imperfeitos, habitamos um mundo de provas e expiações. Mas eu acho que a dica que nós temos sobre isto é que, se realmente a gente já tivesse atingido essa evolução moral, essa evolução intelectual para a qual caminhamos, eu acho que nós já conseguiríamos fazer melhores escolhas. Nós conseguiríamos, inclusive nas nossas vontades próprias, trazer para nós escolhas e caminhos que nos trouxessem a felicidade. E por vezes não é assim que acontece. Quando falamos dos acicates das provas, nós vimos o quanto nós criamos a maior parte dos sofrimentos. E se somos nós que assim o fazemos, é porque ainda somos espíritos infantis, imaturos, que ainda estão tentando acertar e que por isso mesmo não conseguimos ainda fazer a melhor escolha. E neste ponto, amigos, nós chegamos a uma reflexão muito importante, que é a questão de entendermos que está tudo bem se eu ainda não estou no meu melhor nível evolutivo, como ninguém está, porque se estivéssemos, algum de nós estivesse, nem por aqui estaria, a não ser que fosse um missionário, mas que nós estamos sim tendo a grata oportunidade trazida por Deus para buscarmos este entendimento. E no final da lição de Emmanuel, ele nos traz que nem com todas essas questões aqui citadas e um pouco refletida por nós sobre a religiosidade, sobre os constrangimentos da vida, sobre o apoio que nós temos dos amigos, sobre qualquer outra questão que nos envolva na nossa vida material, nada disto. Tudo isto muito importante, mas nada conseguirá tocar o nosso coração, tocar a nossa mente e nos impulsionar para frente se não buscarmos por nós mesmos este melhoramento interno. Se não buscarmos, como Jesus nos ensinou na sua sublime lição sobre a nossa submissão à vontade divina, se não buscarmos a mansuetude, a humildade, a fraternidade e todos aqueles sentimentos que podem nos tornarmos melhores, nós iremos chegar mais num processo mais lento. Então, que possamos refletir neste momento de estudo, que neste momento eu ainda não consigo, mas os espíritos amigos nos trazem que será possível, e eles são representantes de nosso Pai Maior. Vejam bem, um pai, eu sou mãe, você que me assiste, que seja um pai ou que seja uma mãe, o que nós queremos para os nossos filhos, que Deus a nós confia? Nós queremos sempre o melhor. Nós sempre nos esforçamos para trazer aos nossos filhos o melhor. E olha que nós somos imperfeitos ainda e já fazemos esse movimento de trazer aos nossos filhos o que nós queremos de melhor para eles.
intelectualmente, moralmente, né? Na vida como um todo. Ora, se nós que somos imperfeitos já temos esse movimento, imagina Deus, nosso Pai maior. Será que a sua vontade divina passa por alguma instância que seja ruim, que seja negativa, que não seja boa para nós? Com certeza não. Então que possamos, nesse encerramento da nossa reflexão, deste estudo de hoje, pensarmos, né, que estamos muito bem amparados, que nós somos muito amados por um Pai que reserva para nós apenas coisas boas, mas que Ele nos deixa livres enquanto filhos para fazermos esta caminhada, para que possamos atingir o nosso ápice espiritual, intelectual, moral, primeiramente nós mesmos, espargindo isso para aqueles que estão ao nosso redor. Inicialmente, o nosso próximo, a nossa família, aquela onde nós reencarnamos, né? E que por muitos motivos reencarnamos nela, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, enfim, aquelas pessoas com as quais convivemos, mas para além dessas fronteiras tão próximas, os nossos irmãos da família universal. Então, que nós temos a certeza que nós caminhamos para querermos o nosso bem e o bem de todos aqueles com os quais caminhamos, encarnados, desencarnados, próximos e distantes, conhecidos que nem sequer algum dia conheceremos, fisicamente falando, mas que todos reunidos dentro desse escopo divino, filhos de Deus, para os quais Ele olha muito amorosamente e diz: filho, você será feliz. É só você querer. Então que nós possamos fazer este movimento interno em busca do nosso melhor, da nossa boa parte, das nossas potências espirituais que dormitam e nos elevarmos nessa ascese espiritual cada dia um pouco mais. É o que eu desejo a cada um que aqui está, neste momento, tirando um tempinho para nos ouvir e estudarmos, refletirmos juntos, à luz da doutrina espírita, a vontade de Deus. E assim que possamos encerrar este nosso encontro com uma oração, elevando o nosso pensamento a esse Pai amoroso e voltando para Ele a nossa face de filhos que amam tanto seu Pai, de filhos que acreditam que o que vem do Pai é o melhor, de filhos que ainda não conhecendo completamente, mas que nos colocamos dispostos a nos esforçarmos nesta caminhada para cada dia e um dia compreendermos perfeitamente que o que Deus nos reserva é amor. Obrigado, Pai bondoso e misericordioso, por nos acompanhar através dos espíritos benfeitores, do nosso anjo guardião, do nosso espírito mentor, de Jesus, seu Filho amado, nosso irmão e mestre, de Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos acolhe em seu colo amoroso. Enfim, obrigado, Pai, por toda essa pleiade espiritual que nos ofereces para que consigamos dar passos melhores. Se conosco, abençoe-nos, nos ampara e que possamos também estar contigo em pensamentos, em vibrações, em sentimentos e escolhas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela atenção e fiquem com Deus.